Boa noite a todos, tá? Continuamos mais uma vez com as nossas aulas de revisão. O assunto de hoje será associação de resistores. Bom, qual que é o conceito da associação de resistores? Bom, nem sempre todo circuito vai contar apenas com uma única carga, ou seja, um único resistor, né? Às vezes eu posso ter dois ou mais resistores. Eles podem estar um seguido do outro ou um em paralelo. O que quer dizer em paralelo? Tem um nó que vai dividir o nosso circuito, né? Ou seja, eu vou ter dois caminhos para sair com a corrente, ou eu posso ter um circuito que tem vários resistores. Alguns podem estar em série, outros podem estar em paralelo, que é o que a gente chama de associação mista, né? Só relembrando, né, senhores, o resistor ôhmico é aquele que apresenta resistência elétrica constante, ou seja, para qualquer valor que você botar de DDP que for aplicado aos seus terminais. Resistência equivalente, né, é aquela resistência, senhores, que nós vamos usar para calcular a corrente do circuito e a tensão do circuito, ou seja, a REQ equivaleria a todas as resistências presentes no meu circuito. Bom, vamos falar primeiro da associação de resistores em série, né? Como o próprio nome diz, né, se está em série, todos eles estão no mesmo ramo, ou seja, R1, depois vem R2, depois vem R3, até Rn, né? Ou seja, o máximo de resistores que tivermos. O que quer dizer isso? Quer dizer, senhores, que eles vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica. Ou seja, a nossa DDP, nesse caso, né, ela é dividida de acordo com a resistência. Então, quer dizer que conforme vai passando, né, a corrente pelo nosso circuito, a tensão aplicada vai caindo, né? Só por uma curiosidade, senhores, isso antigamente era o princípio que funcionava o pisca-pisca, né, de Natal. Porque você tinha umas lâmpadas de 5 volts que você ligava na tomada em 220. Como é que elas não queimavam, né? Você dividia essa potência, né, esse DDP, ao longo das lâmpadas. Então cada lâmpada era uma resistência e ia tendo decaimento. Então aquela quantidade de lâmpadas fazia compensar a tensão de entrada alta, né? Senhores, por consequência, a resistência equivalente é uma soma, porque se está em série, está em sequência, somam-se todas elas. Outra observação, né, voltando ao pisca-pisca, se uma delas queimasse, o circuito parava de funcionar na hora, né, porque você interrompia. E a mesma regra para circuitos em série. Uma resistência deu falha, acabou o circuito, não tem mais transmissão. Como vocês podem ver na tela aqui, nós temos um exemplo de circuito em série, né, do ponto A e B. Se aplicar uma DDP, eu sou obrigado a passar por todas as resistências, né? E lembrando, senhores, né, que tem um decaimento, né, do potencial, né? Observações. Resistência se soma. Os potenciais eletricamente se somam. A corrente elétrica vai ser sempre igual em qualquer ponto. Então, se você medir no R1, no R3, tem que ser o mesmo valor de corrente elétrica. A associação em paralelo, né, senhores? O que quer dizer? Os circuitos agora estão organizados de uma maneira que a resistência ela não está numa sequência linear. Ou seja, ela está depois de um nó derivando. O que quer dizer isso? Eu posso ter duas resistências ou mais, sendo que elas estão em ramos diferentes, né? Ou seja, eu tenho separados ramos, partes dos circuitos diferentes. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a corrente que atravessa cada resistor pode ser diferente, né? E os resistores também, inclusive, podem ter resistências diferentes. Qual é a vantagem? A tensão em paralelo é a mesma em qualquer um deles. Então, se você medir a tensão em qualquer uma das resistências, vai ser sempre a mesma da nossa fonte, no caso, né? E como é que eu faço com a resistência equivalente, né? Eu tenho três maneiras de tratá-la, né? Antes disso, observem aí na tela, né, um circuito em paralelo. Repare que a partir do nó, eu posso seguir dois caminhos pelo nó. Ou vou para R1, ou vou para a próxima malha, né? A partir do segundo nó, ou eu vou para R2, ou vou para a última malha, se houver, né? No caso Rn aí. Qual é o primeiro princípio? Bom, senhores, temos três maneiras de trabalhar. Primeira, é duas resistências? A fórmula de cima à direita. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Achou a resistência equivalente. São várias resistências, ou seja, de 3 para cima, a fórmula da esquerda abaixo. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, somando quantas resistências houverem. Todas as resistências são iguais? Então a resistência equivalente é o valor dessa resistência dividido pela quantidade delas. Então se eu tiver, por exemplo, 6 resistências
de 30 ohms, então é 30 dividido por 6. Então vai ser 5 ohms equivalente à minha resistência, né? Bom, lembrando, senhores, né, na ligação em paralelo, a corrente elétrica se divide de acordo com a resistência. Então eu vou ter em diversas resistências ali, né? Posso ter correntes iguais, se for o mesmo resistor, ou diferentes, né? Bom, na ligação em paralelo, a resistência equivalente é menor que a menor das resistências, ou seja, o valor que você vai calcular é menor do que a menor resistência do circuito. E todos os resistores se encontram ligados no mesmo potencial elétrico, que traduzindo, se essa fonte for 20 volts e você pegar um multímetro e medir em cada uma das resistências, tem que ter uma DDP de 20 volts. Por sinal, senhores, é um princípio que explica o funcionamento dessas tomadas e iluminação residencial, né? E a associação de resistores mista, né? É aquela que tem os dois. Ou seja, eu tenho parte do circuito em paralelo e parte em série. Como é que eu vou trabalhar isso? Separo o circuito em ramos. A dica é o seguinte, senhores, comece sempre pelo lado paralelo. Então, né? Por exemplo, se eu tenho um circuito que tem 3 resistências, 2 em paralelo e 1 em série, resolvo o paralelo, que eu vou chamar de RQ1, e esse RQ1 eu vou somar com a resistência em série. Vamos supor que eu tenha 4 resistências, né? 2 estão em série e em paralelo com uma terceira, que estão esse conjunto que está em paralelo com uma quarta. Então essas 2 em séries eu vou somar, o resultado dela está em paralelo com a outra, fácil também, a função do paralelo, né? E depois o resultado dessa equivalente eu somo com a última que está fora. Sempre nessa ordem, paralelo primeiro, depois série. Exceto se você tiver 2 em série ou mais em paralelo com algum circuito, né? Aí você resolveria em série primeiro. Mas, senhores, nem tudo é direto. Às vezes você pode encontrar resistores em estrela e triângulo, né? O que acontece, né? Aquele caso, por exemplo, que depois de um nó, você tem 2 resistências, mas existe um terceiro, um quarto nó. Ou você pega um nó e ele divide em 2 ramais, esses 2 ramais estão ligados em 2 pontos diferentes do outro lado. Então, nesse exemplo, nós estamos trabalhando, né, um sistema em série em paralelo? Não. Um sistema estrela triângulo. Então, como é que eu vou tratar nesse caso? Vejo meu circuito e tento convertê-lo, o circuito, para uma maneira que eu consiga pelo menos transformar parte desse circuito que está em triângulo ou em estrela numa série em paralelo com outra resistência. Geralmente funciona da seguinte maneira: se você tem uma resistência em estrela e converte para triângulo, de alguma maneira, algum ponto que ele tem próximo vira um paralelo a uma série. E a mesma coisa vale o contrário. Você está em triângulo, converteu em estrela, você criou um novo ramal que está em paralelo ou uma nova sequência que está em série. Como é que eu faço essa conversão, né? Bom, como vocês podem observar aí na tela, nós temos um exemplo de triângulo e um exemplo de estrela. Então, por exemplo, se eu quero fazer as resistências R, A, B e C, que seria triângulo, convertendo ele de estrela para triângulo, então eu teria que fazer R1 mais vezes R2 mais R2 vezes R3 mais R3 vezes R1, dividido por R1 para RA. R1, R2 mais R2, R3 mais R3, R1 dividido por R2 para TRB. E R1, R2 mais R2, R3 mais R3, R1 dividido por R3 para TRC. E, se for o contrário, né, transformar triângulo para estrela, para fazer R1, né, RB vezes RC sobre RA mais RB mais RC, fazer R2, RC vezes RA, dividido por RA mais RB mais RC, R3 dividido por, daria RA mais vezes RB, né, dividido por RA mais RB mais RC. Senhores, o detalhe é o seguinte: quando você tem essas derivações estrela-triângulo, lembre-se que se você pegar DDPs em pontos distintos, vocês podem ter variação de tensão diferente. É o que, por exemplo, explica o nosso sistema trifásico, né? E as tensões que nós temos na nossa rede, 220, 280, 110, são derivações desse ponto, mais alguns pontos auxiliares em algum caso. Ou tensões variadas, né? Que seria um outro tipo de resistência, no caso que chamaria de zigue-zague, mas que só é vista, né, aprofundando um pouco em outra matéria. Bom, senhores, essa foi uma explicação básica da associação de resistores, né?
Agora vamos fazer uma aula de exercícios para tirar dúvidas e qualquer coisa estou à disposição. Uma boa noite a todos.